Minha galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos vocês, para a família, né? Que Deus possa nos abençoar e nos livrar desse vírus, né? Mas vamos dar continuidade à nossa aula, né? E a nossa aula de hoje é continuando a aula que a gente já teve anterior, que a gente estava falando sobre socialismo e capitalismo, lembra? E eu passei um exercíciozinho para vocês da página 78 à página 80. E como sempre, a gente faz a correção antes, né? Espero que vocês estejam com a ferramenta de vocês, certo? O livro de vocês. E abram aí na página 78 a 80, que é onde a gente vai fazer a correção, tá bom? Na página 78, início da questão, tem a pergunta assim, ó, gente. Se sobrevivermos desde a antiguidade, sempre existiriam nações que dominavam as outras e formavam império em nome dos seus líderes. Aí pede para vocês citarem 3 grandes impérios da antiguidade e explicar cada um deles. Aí eu acredito que vocês botaram os 3 impérios, né? Que seria o quê? Qual seria? A Mesotânico, o Mogol e o Romano. Se vocês tiverem botado o outro sem problema, mas esses 2 são os principais, certo? Aí ele pede para vocês falarem um pouco, explicar um pouco sobre as suas motivações e expansionistas, né? Aí as motivações desse povo, dessas três existências, né? Era de conquista, de mais riqueza, mercado consumidor, ou escravos, e cobrar império dos povos dominados. Esse era o objetivo deles, certo? Se tiver botado mais alguma coisa sem nenhum problema, tá bom? A questão de número 2, ele pergunta qual a importância dos fenômenos ultramarinho e o controle de novas rotas marinhas para a consideração do capitalismo. Aí vocês iam colocar só isso, ó. O fenômeno ultrapassava e colocou em prática um novo modelo econômico, em que as trocas comerciais proporcionavam grandes lucros para as grandes potências na Europa Ocidental. Se tiver acrescentado mais alguma coisa, sem problema, tá certo? A questão de número 3 tem assim, ó. Tomando como base os textos lidos, como podemos caracterizar o termo capitalismo, melhor? A gente já tinha trabalhado sobre capitalismo também, então tá bem fácil, né? Um sistema em que a propriedade privada é liderada de iniciativa e o lucro são os principais característicos, ou seja, as principais características, né? É isso? Se vocês tiverem acrescentado mais alguma coisa, sem problema, tá bom, galerinha? A questão de número 4 diz, ó, o capitalismo comercial teve como principal característica a acumulação de capital pelos países europeus. Como era feita a exploração das colônias na fase do capitalismo comercial? Como era feito, gente? Com certeza vocês encontraram. Ele fala sobre aqui, ó. Os habitantes dessas terras dominantes em grande abrigo direcionavam as suas economias para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países denominadores, que era como retorno, importavam produtos manufaturados, certo? Questão de número 5 é apenas para vocês marcarem, né? Sobre as livres iniciativas predominantes das propriedades privadas, que era simplesmente para vocês marcarem o item B, que era sobre o capitalismo industrial. A questão de número 6, que se encontra na página 79, ele mostra aí a primeira coluna, e vocês vão comparar essa primeira coluna e assinalar de acordo com a segunda, que vocês vão colocar, aqui está em branco, número 1, número 4, número 3 e número 2, certo? É apenas para vocês colocar a primeira coluna de acordo com a segunda. Na primeira fala, né? E na segunda é só para vocês complementar, ok? Eu tô fazendo essa correção mais rápida, gente, porque como eu já vi, muitos alunos me mandaram já
Eu tô só fazendo a correção. Na verdade, a maioria já me mandaram pelo Zap. Tem alguns que ainda não mandaram, mas fazer o quê, né? Tem que terem responsabilidade, gente. Parabéns para vocês que estão me mandando. E aqueles que não estão me mandando, por favor, deixem a preguiça de lado e façam a tarefa, tá bom? A questão de número 7, vocês vão só marcar, assinalando com esses dois itens, se ele é keynesianismo ou neoliberalismo. O número 1, protecionismo econômico. Aí vocês vão marcar o número 1 ou o número 2. Livre circulação de mercadoria, serviço e capital. Estado regular. Privatização das estatais. Estados domínio e empresas estatais estruturadas. Aí vai ficar número 1, 2, 1, 2, 2 e 1, tá bom? Questão de número 8. O que foi a Grande Depressão? A Grande Depressão, cite as suas causas e as consequências. A depressão de quê, gente? Estamos falando sobre o quê? Sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre o neoliberalismo, certo? Aí ele fala que foi passado por um momento difícil, principalmente a prática capitalista neoliberal, certo? Aí qual foi? A Grande Depressão, foi o sistema capitalista, foi a maior crise do sistema capitalista ocorrido no final da década de 1920 e que se alastrou por todo o mundo na década de 1930. E as causas foram a redução da exportação norte-americana para os europeus, o excesso de estoque de mercadorias de empresas e de baixos preços, enfim, várias outras coisas. Quem tiver votado mais alguma coisa, sem problema, tá bom? As duas últimas questões, ele pergunta, explique a atuação da economia John Maynard, esse nome em inglês mesmo aí, que vocês sabem, na solução da crise causada pela Grande Depressão. Aí vocês vão falar sobre ainda o capitalismo, né? Que é a depressão referente ao capitalismo. O capitalismo se reinventou na forma de keynesianismo, baseado na intervenção dos estados e na economia, estados reguladores, e proporcionismo do mercado, na abertura de uma rede de proteção social, seguro-desemprego, aposentadorias, na ampliação das liberdades sindicais e na criação de empresas estatais estruturais como siderúrgicas, periféricas e ferrovias, ok? A última questão. Porque a atuação dos estados é o principal elemento que caracteriza a posição entre o keynesianismo e o liberalismo. Aí vocês vão falar também sobre o capitalismo keynesianismo, que era controlado com as ideias do liberalismo clássico, por entender que a economia não era capaz de autorregular, e tornando o Estado assim a peça fundamental nesse texto, ok? Vocês vão dar continuidade. Esse foi o exercício. Como o capítulo não terminou ainda vai continuar falando sobre socialismo, sobre a estrela vermelha, o que seria essa estrela vermelha em relação ao socialismo, a evolução do socialismo, o socialismo utópicos, certo? Vai falar também sobre o socialismo científico. Vai falar também sobre o socialismo real, as formas de implantação no socialismo, os diferentes caminhos, as vias de revolucionárias. Vai falar também sobre a imposição da Rússia e da União Soviética. Vai falar também sobre o processo da independência e a descolonização, e a partir das experiências das residências no nazismo. Vai falar também sobre a Guerra Fria, as diversas formas de rivalidades, as conquistas. Vai falar também em relação aos esportes, onde vai falar sobre o homem na Lua, enfim. Vai falar sobre a produção ibérica, vai falar sobre os principais conflitos da Guerra Fria. Só uma pequena
introdução do que vocês vão ler ainda, certo? Vocês fizeram o exercício da página 78 a 80 e vocês vão dar continuidade no texto da página 80, que é dando continuidade do mesmo capítulo sobre socialismo, certo? E capitalismo. Vão ler essa seguinte página que eu acabei de falar, apenas os tópicos, e em seguida vocês vão fazer a atividade que vai falar do assunto. Quando você lê essas páginas que eu acabei de falar, vocês já vão saber responder para a gente fechar esse capítulo, que a atividade está na página 93 a 98, certo? Se vocês lerem todos esses tópicos que eu acabei de falar, que ele vai da página 80 mais ou menos até a 92, vocês vão saber responder esse exercício tranquilo, certo? Vocês lerem. Qualquer dúvida é só me perguntar. Já respondi a alguns alunos que tinham dúvida pelo privado. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo, galerinha? Então, responda esse exercício aí da página 93 até a 98, viu? Lerem com bastante atenção, vocês vão entender melhor, tá bom? Cheiro, estou com saudade, tô marcando os dias pra gente voltar, tá bom? Amo vocês. Tchau, tchau.